Agora vamos para a borboleta. Eu vou contornar toda de preto. Depois que ela estiver sequinha, é que eu vou vir trabalhando o colorido dela, tá bom? Aí como a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui no meu pratinho um pouco do preto. Como eu vou trabalhar com pincel fininho, então eu preciso que ela esteja um pouquinho mais mole, não muito aguado, porque ela vai transbordar. Pinguei umas gotinhas de aquarela silk. É só o suficiente para a gente conseguir deslizar o pincel bem. Ainda tá grosso. Mais umas gotinhas de aquarela silk. E vamos misturar bem. Os pincéis que a gente vai usar, eu separei. Agora já está com consistência boa. Se por acaso eu achar que ficou grosso, venho com mais água ou aquarela silk. Se ficar muito mole, eu pego mais um pouquinho de tinta. Olha, eu separei alguns desses pincéis. Vocês vão testar aí e trabalhar com pincel fino é uma questão que muita gente tem dificuldade. Esse aqui é o 422 000. Ele é um pouco mais alongado do que o de cabo preto, o 409. E eu tenho esse aqui, ó, que eu não sei a marca dele, mas ele também é bom. Ele é um pouquinho mais grosso do que esse aqui. Eu vou fazendo os testes aqui. Eu vou começar por esse aqui da Condor. Começo por aqui, para minha, não vou começar por aqui assim porque minha mão vai cobrir, né? Venho assim, eu vou tudo isso aqui, eu vou contornar. Essa região que parece umas bolinhas, para contornar, eu já prefiro um pincel mais curtinho, dessa forma. Aí eu venho sem pressionar ele. Se eu pressionar, é só a ponta do pincel. Pessoal, a consistência tá ótima. É assim mesmo que eu queria. E venho contornando como se eu estivesse passando uma caneta. Para esses traços mais alongados, eu já acho melhor um pincel assim mais longo, como esse aqui. Aí eu melo bem e eu vou contornando tudo que está riscadinho, eu vou contornando dessa forma. Vai passando novamente até cobrir bem o risco. Eu vou adiantar aqui, depois eu volto mostrando como ficou todo o contorno, tá bom? Dessa forma, vamos. Adiantei aqui já o contorno e vou finalizar com vocês com o pincelzinho curto. Essas partes alongadas aqui, assim, eu usei aquele mais compridinho. E vamos finalizar aqui o cortando a nossa borboleta. E eu só vou pintar por dentro, começar a colorir depois que estiver tudo sequinho, tá bom? Bom que nesse calor seca tudo muito rápido. Aí aqui tem um risquinho, outro risquinho, quase formando um triângulozinho. A cabecinha dela é uma bolinha. Aí aqui tem um risquinho e outro aqui. Aqui venho contornando o restinho do corpo. Já vou puxando as perninhas. Depois eu vou mexendo mais, porque tem muito detalhe aqui ainda. Cuidado, só a ponta do pincel.
para não engrossar. Aqui tem as anteninhas, cuidado também para não engrossar. Só a pontinha do pincel. Agora eu vou aguardar a secagem e agora que já está seco, nós vamos começar a pintar a borboleta de fato, né? Olha os pincéis que eu preparei. É daquela linha 421, esse aqui. Esse aqui é um pincelzinho redondo, ele tá bem cotoquinho. Ele é muito bom, vai ser muito bom para trabalhar esses pedacinhos, são muito pequenininhos. A borboleta é até grande, porém os detalhezinhos por dentro, cada vãozinho desse é pequenininho, então um pincelzinho assim, cortadinho, vai facilitar muito. Dá para fazer isso até com um pincel desse, olha só, você pega um que já está bem aberto, bem gasto, aí vocês pegam uma tesoura, aí ele fica assim. Então, cotoquinho mesmo dá pra gente trabalhar por dentro desses espacinhos, tá bom? Aí nós vamos começar a trabalhar. Eu vou usar esse aqui. Eu vou começar por essa parte maior. Vou vir com o amarelo limão bem aqui nessa partezinha. Encostando no preto. O preto já tá sequinho. Dessa forma. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, 2 pelinhos. Agora um pouquinho do amarelo ouro fluorescente, que é um amarelo meio alaranjado. Eu venho trazendo em algumas partes. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, mais aqui nessa beirada, contornando o preto. O restante vai ser vermelho tomate. E faço um degradezinho no amarelo ouro fluorescente. Parece um laranja. Ela vai ficar uma borboleta toda coloridinha. Pega mais vermelho, vermelho tomate. Um pouquinho do laranja. Dá uma lavadinha. Dá uma mescladinha. Indo e voltando. Agora um pouquinho do cerâmica. Bem aqui no comecinho. Lavei. Agora essa parte aqui, vou vir com um pouquinho do amarelo limão aqui nessa parte. Agora nesse cantinho. Limpo. Agora amarelo ouro nesse meinho. Pouquinho. Amarelo ouro fluorescente.
Eu vou encostar o amarelo ouro fluorescente aqui nessa parte. Agora vermelho tomate. Pincelzinho em pezinho, mãozinha leve. Vou subir um pouquinho aqui no meio aqui. Mais um pouquinho do vermelho tomate. Agora, cerâmica. Esse cerâmica eu vou subindo um pouquinho. Mãozinha bem leve, limpo. E vou dar uma esfumadinha aqui. Ela não é difícil, é um pouquinho demorada. Agora, essa parte aqui, eu vou entrar com amarelo fluorescente, amarelo ouro fluorescente. Ele é alaranjadinho. Agora, vermelho tomate. Vermelho tomate. E ela é facinho, vão seguindo essas etapas. Primeiro contorno tudo de preto, deixa secar bem. Agora a cerâmica aqui no meio. É importante deixar secar bem, para o preto não manchar as cores. Limpei meu pincel, vou colocar um pouquinho de vermelho tomate aqui. Limpei meu pincel, um pouquinho de laranja normal. Dou mais uma mescladinha. Lavo meu pincel. Agora eu vou vir para essas partes aqui. Essas partes são mais clarinhas. Eu vou vir no meio com amarelo limão. Já vou colocar o amarelo limão em todas as partes. Agora eu vou pegar o amarelo ouro fluorescente e venho nos contornos. Com cuidado para não cobrir o amarelo limão. Um pelinho, só a ponta do pincel. Dou uma mescladinha. Mais um pouquinho do amarelo ouro fluorescente. E vamos mesclando nas beiradinhas. As outras
partezinhas, lavei meu pincel, eu vou pegar amarelo ouro, tá bom? Parece que não dá muita diferença, mas dá. Amarelo ouro. Dessa forma. Essa parte aqui, eu vou preencher toda com o amarelo ouro fluorescente. Eu tô falando certo? É isso mesmo, amarelo ouro fluorescente. É aquele que tem a tampa preta, pessoal, da Acrylex. Ele é neon, mas dá cada efeito legal. Mesmo ela sendo neon, a gente pode pintar frutas. Tudo é como você vai fazer, o efeito que você quer atingir, combinando eles com outras cores. Fica bacana. Agora um pouquinho de laranja normal. Nesses cantinhos. Aqui no meio. Lavo meu pincel. Vou passar novamente um pouquinho do amarelo ouro fluorescente. Pronto. Essa parte aqui, meus amores, eu vou colocar um pouquinho do laranja e vermelho tomate. Laranja, agora vermelho tomate. Vou dar essa mescladinha. E aqui eu vou entrar com preto depois. Dessa forma. Eu vou trabalhar toda essa parte primeiro, depois eu vou pro restante, que é um... Eu trabalho toda a parte amarela primeiro. Vocês vão fazendo aí conforme vocês desejarem, tá bom? Essas bolinhas são amareladinhas também. Vou entrar com o amarelo lima ouro fluorescente. Primeiro. Dessa forma. Aqui eu risquei uma bolinha, meus amores, mas aqui não era para eu ter feito isso aqui, não. Essa bolinha aqui eu me empolguei. Mas não tem problema. Depois a gente cobre. Agora um pouquinho do vermelho tomate. Mais ou menos assim a metadezinha, né? Ó, algumas partes mais, outras menos. Essa aqui pegou mais, essas duas. Elas são tão pequenininhas. Um pouquinho aqui. Um pouquinho nessa lateral. Deixa uma partezinha alaranjada e uma partezinha avermelhada. Essa aqui vai ser toda vermelho. Um toquezinho aqui.
Feita essa parte, agora a gente vai pegar azul celeste. Por exemplo, pode começar por qualquer uma. Começa no risquinho, aqui nessa partezinha, e dá uma espalhadinha dessa forma, do risco para dentro, sem cobrir tudo. Dessa forma, tá bom? Agora aqui, e dá uma espalhadinha, sem cobrir tudo. Quando der uma manchadinha, não tem problema, porque depois eu vou completar com o preto. Mas vamos tomar cuidado. Esse aqui é bem pouquinho, azul celeste. Esse aqui também é pouquinho. Bem pouquinho. Sabe aqui onde eu falei que eu fiz essa bolinha? Provavelmente vocês também vão fazer. Mas dá para cobrir. Vai ter outra mão ali, tá? Então não se preocupem, tá bom? Essa partezinha aqui, meus amores, também é só uma meia-lua. Essa bolinha também não era para fazer. Ela não era para estar aqui não, mas dá para cobrir, tá? Dessa forma. Aí, depois disso, a gente volta para aquele preto e vamos cobrir toda essa região, todo o espaço, com esse mesmo pincelzinho. Porém, meus amores, aqui ó, desse pretinho eu venho em direção ao azul, só que eu venho deixando a mão mais leve, fazendo um degradezinho, tá vendo? Dessa forma, contorno a minha bolinha, vai esfumando, girando o pincel, todo o espaço vai ser preenchido. Com preto. Aqui eu entro com preto e esfumo em direção ao azul celeste, devagarinho. O preto é uma cor perigosa, né? Porque qualquer quantidade é muito, então vamos com cuidado. Depois eu vou voltar novamente com azul aqui, tá bom? Vamos esfumando. Deixando o degradezinho no azul. E vai preenchendo o restante. Na pontinha do pincel. Deixa esfumadinho. Essa partezinha, o azul, é bem pouco aparente.
Essa parte também mostra bem pouco azul. Esfuma, quase cubro o azul. Esse restante preenche tudo. Cuidado para não cobrir as manchinhas aqui, as bolinhas. Essa parte preta, pessoal, como essa região onde estou passando o pincel agora, às vezes é necessário a gente dar outra mão de preto, tá? Só que um preto mais diluidinho, não pega a tinta consistência pura, que ela fica com um aspecto brilhoso. Não é esse aspecto que eu quero de brilho, tá? Excesso de tinta. Essas partezinhas aqui, meus amores, elas ficam mais grossinhas. São mais detalhes que a gente vai colocando no decorrer do caminho. Essa parte azul, ela fica mais evidente. Então, eu não vou passar muito preto aqui nessa parte, não. Eu ainda vou voltar com azul novamente. Essa parte aqui, que não tem risco, tudo preto, esfuma em direção ao azul. Esfuma, fazendo degradezinho. Essa parte aqui também é toda preta. Cuidado com essa bolinha que ela ficou minúscula. Limpei, porque agora eu quero esfumar um pouquinho. Aqui, em direção ao azul. Vão observando se está ficando falha, mostrando o tecido. Não pode ficar mostrando muito o tecido, tá? Aí agora, meus amores, com esse mesmo pincel, não irei trocar. Eu vou engrossar um pouquinho mais essa região aqui, olha, esses contornos. Ele fica mais grossinho um pouco, tá bom? Mas no início a gente tem que contornar tudo fininho mesmo. A gente não pode deixar muito grosso. Dessa forma. Preto é uma cor que exige muito cuidado para trabalhar. Vai retocando aos pouquinhos até cobrir os buraquinhos. Molha o pincel às vezes, vem na tinta, deixa mais molinho um pouco, porque a tinta mole penetra bem no tecido, ajuda a impermeabilizar bem e acabar com os furinhos. E não fica com aquele aspecto brilhoso, como se a gente tivesse excedido na tinta.
Essa parte também, né, eu reforço o contorno. Dessa forma, tá bom? Aqui, pessoal, na parte da cauda aqui, vai ter uma sombra também com preto, dessa maneira aqui. É uma mancha, na verdade. Essa região aqui, ela vai ficar mais grossa, esse risco. Vou pegar o pincel zero, meus amores, esse aqui. Não confio usar aquele, não. Eu tô pegando água, tá? Aí é hora de fazer mais um retoque. Deixa eu engrossar um pouquinho mais. Esses aqui, eles não são grossinho não, é como tá aqui mesmo, tá? Só essa curvatura que é um pouquinho mais grossa. Pego mais preto. Essa parte aqui eu vou retocar. Aquela primeira camada ela dá uma sumida, né? Com a tinta bem fluida, não é aguada, porém um pouquinho mais mole do que a consistência de fábrica. E aqui nessa partezinha, meus amores, também vai ter uma manchinha, tá bom? Assim. Dessa forma. Nem tá pronta, já tô gostando. Eu vou voltar com o próprio azul celeste, reforçando esses azuizinhos. Vou dando umas batidinhas. É só para retocar mesmo e ela ficar um pouquinho mais iluminada, porque o azul é uma cor que tem uma pigmentação muito boa. Essas de cá é bem menos. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui nesta. Essa aqui é bem menos também. Dessa forma. Na parte das bolinhas alaranjadas,
Volto com um pouquinho do laranjinha fluorescente, quer dizer, amarelo ouro fluorescente, que ele parece um laranjinha mesmo. Dessa forma. E nessas beiradinhas, eu vou pegar aquele pincelzinho zero e o amarelo bebê e vou fazer uma pequena vírgulazinha dessa forma nessas curvinhas. Porém, deixa a beiradinha preta é mais para dentro, tá vendo? Dessa forma. E com o pretinho, eu vou fazer alguns pontinhos indo para a parte azul, bem miudinho. Dessa forma, com pincelzinho zero. Lavei o meu pincel. Vou pegar um pouquinho desse azul mais clarinho, que é o turquesa. E vou fazer uns pequenos pontinhos também. Só nessas partes. Dessa forma. Essa parte aqui, eu vou entrar com amarelo ouro. Pode ser até o outro redondinho mesmo, não tem problema. Um pouquinho do amarelo ouro fluorescente. Muito pouquinho. Nesses cantinhos também. Só uma sujeirinha. Vou lavar o pincel. Vou colocar uma claridade aqui no meio com amarelo limão. Limpei. Esfumo. É bom a gente dar uma chacoalhada nas tintas. A gente fica com elas abertas por um bom tempo, né? Eu vou aproveitar e vou encher essa parte com laranja normal. E um pouquinho de vermelho tomate por cima. Lavei meu pincel. Eu
vou voltar para aquele pincel redondo, gostei mais dele. Vou pegar o amarelo limão. Lavar bem ele, que tá bem sujinho de preto. Essa parte aqui, meus amores, vai ter uma mescla de azul em volta. Aí na transição ele vai ficar meio verdinho. Aqui também eu vou botar um pouquinho de amarelo limão. Um pouquinho de amarelo limão aqui e um pouquinho aqui também. Lavo. Agora eu pego o azul celeste. E faço uma mescladazinha. Um amarelo limão. Depois eu vou voltar novamente com o amarelo limão. Ele vai ficar um pouco verde também na transição. Aqui vai ter um azulzinho mesclado, né, no amarelo limão. Mais um pouquinho aqui. Cuidado para não sujar. Vou lavar meu pincel, já vou pegar o amarelo limão novamente. E já volto. Para aproveitar que tá tudo úmido ainda. Para lá, acho que eu já vou pegar um pincelzinho maior, um chatinho. Dessa forma. Agora eu vou pegar um pincelzinho maiorzinho, não muito grande. Vou usar esse aqui, acho que é a linha de cabo amarelo 454. Vou pegar o meu azul celeste. Como eu não vou perder o meu risco e é uma região maior, eu quero mesclar dessa forma, que facilita mais, tá bom? Assim, mais ou menos até aqui. Aquela beiradinha ali vai ser amarelo limão. Bem aqui. Mais azul celeste um pouquinho. Vou pegar um pouquinho de azul cobalto. Um pelinho. Vou passar um pouquinho nas beiradinhas aqui. Tá? Pouquinho, não é muito. E dou uma puxadinha dessa forma. Lavo o meu pincel. Agora eu vou pegar o preto. Aquela tinta que tá aqui já tá grossa de novo. Aí eu pego uma gotinha de água para amolecer novamente. Eu vou ficar com esse pincel aqui mesmo. Eu acho que vai servir. Eu vou passar isso aqui reto assim, meus amores, olha. Às vezes é bom a gente pegar outros pincéis para facilitar, né?
dessa forma. Vou pegar mais um pouquinho do preto. Aí aqui, meus amores, eu vou dar mais uma riscada para baixo. Dessa forma, essa aqui não. Essa aqui eu risco também um pouquinho, trazendo uma sujeirinha do preto. Dessa forma. Para lá, eu não vou levar mais preto puro. Eu vou vir só com a sujeira. Eu vou pegar um pouquinho do azul cobalto. E vou dar mais uma mesclada. Essa região vai ser mais pretinha, mas esse preto aqui eu não vou subir muito. Porém, no meinho assim, em algumas partes, eu venho só com um pouquinho do preto, dando umas pinceladinhas dessa forma, tá bom? Lavo a minha mão. Já vou aproveitar e trabalhar essa parte. Vou voltar para aquele pincelzinho menor, cortadinho. Essa parte aqui, olha, eu vou colocar vermelho e laranja, um pouquinho de cada. Aqui também. Um pouquinho de cada. Mais pro laranja, tá bom? Dessa forma, com esse risco preto no meio, laranja com vermelho de um lado e do outro. Lavei o meu pincel. Vou pegar aquele maiorzinho, pessoal, que eu preciso trazer um pouquinho de sujeirinha do azul celeste agora. Dessa forma. E pode passar sem medo, porque ele não vai cobrir o nosso risquinho preto, tá bom? Dessa forma. E agora um pouquinho do azul cobalto desse lado. Lavei o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do azul celeste e venho bem aqui e aqui também. Que pega uma besteirinha de azul bem aqui, tá? Aqui também. Lavo meu pincel. Volto no meu preto. Toda essa região aqui vai ser preto puro. E chegando no azul, eu já vou suavizando. Lá, limpo meu pincel no paninho. E venho só com a sujeira subindo. Dessa forma. Mais um pouquinho do preto. Mais um pouquinho. E agora é hora de pegar aquele pincel de cabo preto 406, 409, acho que é 409. 409 mesmo. Uma gotinha de água para voltar a textura aqui molinha. E volto reforçando aqui, por exemplo, esse contorno que eu já havia feito, eu volto retocando e dessa vez eu vou engrossar ele bem mais do que estava, porque ele é mais grossinho mesmo. Aquele preto que a gente iniciou é como se fosse o contorno para a gente não perder os riscos. Aqui já é mais fino.
Aqui já é mais grosso. Aí eu venho. Essa partezinha aqui, meus amores, vai ser toda preta também. Esses risquinhos que eu ainda consigo enxergar, eu reforço, deixo mais escuro. Dessa forma. Aqui eu vou deixar mais esfumadinho um pouco também. Pego mais um pouquinho de preto. Agora vem nesse outro risquinho. Vou pegar mais um pouquinho de água, porque a tinta ainda está grossa para o que eu quero. Não é aguada, só que molinha, para deslizar a pincelada. Aqui é pretinho. Aquele cantinho ali que ficou, posso pegar aquele pincelzinho menor e o vermelho tomate e venho aqui. E mesclo dessa forma. Agora tá faltando a gente reforçar o preto nessas partes. Pego mais um pouquinho de água. Essa regiãozinha aqui também vai ficar mais definido o preto. Venho. Cuidado com o excesso para não transbordar, tá bom? Aqui tem um contorno, reforço esse contorno com a ponta do pincel. Aqui também eu reforço. Aqui vai ter um risquinho bem fininho aqui por dentro. Agora reforço um pouquinho mais aqui. Com a mão bem leve. Agora é hora de reforçar, né? Essas partezinhas. Demoradinha ela. Dessa forma. Agora com o azul celeste. Dou uma espalhadinha aqui. E eu vou fazer como se fosse uma vírgulazinha assim. Agora assim.
um pouquinho de amarelo limão. Agora umas vírgulazinhas com amarelo bebê. Um toquezinho. Deixando uma beiradinha preta, né? Não põe bem no final. Dessa forma. Deixa eu tirar um pouquinho do excesso aqui desse. Lavei o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do turquesa. E vou fazer uns pontinhos, uns toquezinhos em algumas partes. Desta forma. Lavo meu pincel. Volto com meu pretinho aqui, uma sujeirinha. E vou fazer alguns pontinhos nessas regiões dos contornos. Umas pequenas batidinhas, uns pequenos pontinhos. Deixa eu reforçar aqui esse contorno. E mais uma etapa da asa pronta. Vou colocar uns pontinhos por aqui também. Vou colocar mais um pouquinho do turquesa, meus amores. Um pouquinho mais, que foi muito pouco aquela que eu coloquei, tá? Aqui. Mais um pouquinho aqui também. E aqui. Pronto. Está ficando linda, né? Demorada. Olha só. Agora vamos para a última asa. Essa última asa, eu vou colocar o amarelo limão. Nessa aqui. Dessa forma. Vou com o pincel chato para preencher mais rápido. Essa partezinha aqui, como não vai cobrir o risco, eu posso passando por cima, já está tudo seco. Essa região também. Amarelo limão. Amarelo ouro fluorescente. Dou uma mescladinha em algumas partes. Aqui também eu entro com um pouquinho do amarelo ouro fluorescente. Aqui eu vou colocar um pouquinho. Agora eu vou pegar vermelho tomate. E vou fazendo uma mescla. Dessa forma.
Vou pegar azul celeste aqui, limpo o meu pincel. Vou dar uma mescladinha. A parte verde ele fica meio verde, a parte amarela ele fica meio verdinho. Dou uma mescladinha. Essas partezinhas também eu entro com uma mescladinha do azul celeste. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar o meu preto. Vou preencher o restante. Chegando aqui, vou fazendo um degradezinho. Dessa forma. Pego mais um pouquinho de preto. Termino de preencher. Cuidado para não... Eu borrei um pouquinho ali, mas tome cuidado. Mais um pouquinho de preto. Dessa forma. Mais uma sujeirinha. Mais um pouquinho de preto. Essa partezinha aqui, meus amores, ela é mais grossinha, a sombra. Deixa eu colocar mais preto aqui no meu prato. Aí, nesta parte, eu deixo um pouco esfumadinho. Dessa forma. Volto para aquele pincel 409, uma gotinha de água. Mais uma gotinha de água, 2 gotinhas. Mais preto, eu acho que eu botei demais. Mais uma gotinha. Você vai verificando se na consistência desejada. Aí agora, essa parte ela é mais grossa. E vai afinando. Aqui eu retoco, retoco. Essa aqui eu retoco também. Puxo uns risquinhos aqui em cima. Retocar um pouquinho aqui. Aquele eu preciso descer um pouquinho, como se fosse fazendo um Vzinho. Aqui também. E aqui é só mais um toquezinho de preto. Dessa forma. Mais preto aqui. Mais preto.
Essa parte preciso de mais amarelo. Essa parte aqui, amarelo limão. Mais amarelo limão. Lavei meu pincel. Com azul celeste, eu vou dar uns toquezinhos nessa partezinha da asa. E vem morrendo. Aqui também só um pouquinho. Essa partezinha também vou colocar só um pouquinho. De azul celeste. Mais um pouquinho. E pronto. Já na outra parte da asa, vou fazer umas manchinhas com azul celeste, só que uma gotinha de água, porque eu não quero ela muito azulzona. Ela vai dar uma absorvida. Aí vou fazer umas manchinhas também. Pouquinho. Umas virgulazinhas assim. Vou fazer umas virgulazinhas com o amarelo bebê também. Pouquinha tinta. Dessa forma. Esse lado eu quero com menos tinta. E agora a gente vai para o corpinho, só que antes, vou colocar mais um pouquinho de preto aqui nessa parte, dando uma espalhadinha. Pronto. Para o corpinho, nós vamos começar com vermelho vivo. Por exemplo, eu vou colocar o vermelho vivo aqui nessa parte desse triângulo. E agora aqui, com o pincelzinho zerinho, tá bom? Aqui não tá riscado, mas eu vou colocar vermelho também dessa forma. Na boquinha aqui eu vou colocar, na boquinha não, na cabecinha, no rostinho, né? Um pouquinho de vermelho aqui. Dessa forma. Lavei meu pincel. Vou pegar preto. E vou preenchendo dessa forma.
Vou lavar meu pincel. Um pouquinho de azul celeste aqui nessa parte. O restante do corpinho vai ser preto. Então, posso preencher. Ah, deixa eu ver se está pegando. Ih, quase que eu cubro tudo. Oh, Deus. Ainda bem que eu lembrei. A gente que grava sozinho é assim. A gente se empolga, esquece de descer a câmera. E venho espalhando dessa forma. Essa perninha aqui, ele já pode passar aqui por cima, né? Agora eu vou pegar aquele pincelzinho menorzinho para eu encher a cauda. Desta forma. Aí agora eu vou pegar o azul celeste e vou fazendo alguns pontinhos no corpinho. Na cauda também. Aqui eu preciso fazer um pouco de esfumado para destacar um pouquinho da asa. Agora eu vou voltar com o azulzinho novamente. Desta forma. No meio desses pretinhos eu também posso puxar uma besteirinha. Agora eu vou pegar o amarelo bebê e vou fazer só uma vírgulazinha aqui. Uns pontinhos aqui também. Nessa anteninha que passa aqui por cima, eu vou colocar uma luz aqui para destacar. Na perninha também. Desta forma. E eu vou pegar um pouquinho de branco. Vou colocar no olhinho. Dou uma puxadinha. Desta forma. Um pouquinho de preto aqui para ver se eu consigo separar a antena da asa.
desta forma. E aqui na asinha, eu posso colocar umas besteirinhas só para dizer que é luz, né? Por cima das partezinhas pretas, uma ou outra, sem exagerar, tá bom? Mais uns pontinhos de amarelo bebê aqui. Um pouquinho do excesso. Mais um pouquinho de amarelo bebê, só um risquinho bem aqui. E vou voltar com mais um pouquinho do vermelho vivo. E um pouquinho do vermelho fluorescente. Aqui nessas partes, estou pensando em puxar um pouquinho de azul, só para dar mais um pouco de luz. Azul celeste. Gostei. Agora eu vou tirar o zoom para vocês verem como ficou. Olha, pessoal. Espero que tenham gostado. Curta, dá like, compartilha, hype o vídeo, tá bom? Eu vou colocar mais um retoque de preto aqui. E finalizamos nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.